Olá, Marina! Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda aqui nessa live do Instituto Foco e Bem-Estar. Juliana Coimbra, minha querida, muito boa noite. Seja bem-vinda também. Hoje nós vamos falar sobre felicidade no trabalho. A minha convidada teve um probleminha de saúde e não pôde vir. Oi, Bárbara. Ela não pôde comparecer hoje porque ela está afônica, com um problema lá de rinite, de dor de garganta. E aí a Carmen não pôde vir hoje, uma pena, mas ela vai vir. Ela vai vir para falar sobre um tema que é muito interessante, que são as forças pessoais. Oi, Lois, meu querido, meu amigo querido, como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, e aí, como a Carmen não veio, eu então resolvi estar aqui com vocês e entregar um pouco do que eu conheço, do que eu acredito sobre felicidade no trabalho. E a gente vai começar com um questionamento assim: será que a felicidade pode ser treinada? Será que existem meios e maneiras de nós desenvolvermos a mentalidade da felicidade dentro do nosso trabalho? Primeiro conosco, depois com outros? Será que a gente consegue disseminar essa sementinha aí do bem? Olá, Suzete, seja bem-vinda, minha amiga de MBA lá da USP, seja bem-vinda. Segundo a psicologia positiva, sim, nós podemos sim treinar, desenvolver a felicidade e o bem-estar dentro das organizações. Nós podemos tornar o nosso trabalho um ambiente mais saudável. E é claro que para isso existem algumas práticas e eu vou falar aqui um pouquinho com vocês, mas quero muito que vocês interajam comigo, porque hoje eu não tenho convidada aqui, né? A não ser vocês, eu não tenho uma outra convidada para dividir aqui essa telinha comigo, mas tenho vocês passando aí. E tenho certeza que esse é um tema que é muito interessante para todos vocês. Ou porque vocês têm empresa, ou porque vocês fazem parte de uma equipe de colaboradores, né? Seja o motivo que for, felicidade sempre é e sempre será um assunto que instiga a humanidade, já desde os filósofos que se estudavam a felicidade, como que o ser humano faria para ser mais feliz. Então, lá vai algumas perguntas aí para vocês começarem a pensar. Oi, Márcio, seja bem-vindo, muito boa noite. Vamos entender um pouco sobre o que é felicidade, algumas práticas que podem aumentar os níveis de felicidade dentro das organizações que já têm um setor único e exclusivamente dedicado à felicidade e ao bem-estar. Eu sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga, especialista em psicologia positiva, fundadora do Instituto Foco e Bem-Estar, idealizadora do treinamento Potencializando Forças e Resultados para desenvolvimento, capacitação de equipes de lideranças e colaboradores dentro das organizações. Sou trainer, idealizadora do primeiro jogo das forças de caráter aqui no Brasil em formato de tabuleiro. E sou amante de estudar, de conhecer mais sobre as pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de estar com pessoas. E é por isso que eu estou aqui
em pleno isolamento, distanciamento social, melhor falando, né? Em plena pandemia, eu estou aqui para conversar com vocês. Então eu pergunto, será que nós podemos ensinar felicidade para os nossos colaboradores, para as pessoas que estão à nossa volta dentro da organização? Será que isso é possível? Será que o local de trabalho é um lugar onde o bem-estar pode crescer, fomentar, ser fomentado dentro das organizações? E o líder? Será que o líder é uma pessoa que pode desenvolver nos seus liderados essa mudança de mentalidade de uma mudança física rígida em relação às vivências de felicidade e de bem-estar no local de trabalho para uma mudança com mentalidade flexível e positiva? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Vários estudos, pesquisas, para quem ainda não teve acesso a essas informações, várias pesquisas dentro das organizações vêm sendo desenvolvidas para mostrar que sim, que práticas voltadas para o desenvolvimento de experiências com mais emoções positivas, aumento da felicidade e do bem-estar dentro das organizações é sim algo tangível. Isso é muito interessante, porque a ciência da felicidade, que é a psicologia positiva, ela hoje entrou dentro das organizações de forma tão consistente, coerente, permanente, que ela vem mostrando através de inúmeras pesquisas que trabalhadores mais felizes rendem mais, dão mais lucro para a organização. Mas não é só por isso que a ciência da felicidade vem atuando dentro desse contexto, do contexto do trabalho. Não. A ciência da felicidade, ela afirma que nós, seres humanos, somos dotados de potencialidades, capacidades, qualidades humanas que ainda não são bem desenvolvidas e que, se forem, nós, seres humanos, nos tornaremos pessoas florescidas no mundo. O que é isso? Pessoas com alto nível de bem-estar no mundo. Isso aí, felicidade é um bom negócio, Lu. Obrigada pela sua presença. Gente, quanta gente boa passando aqui. Então eu peço a vocês que apertem essa gaivotinha aí e encaminhem essa live para aquelas pessoas que vocês acham que merecem ter acesso a esse conhecimento. A um conhecimento científico. Não sou eu, Ana Clara Bittencourt, que estou criando essas ideias aqui na minha mente, muito embora eu crie muitas, mas essas vieram de pesquisadores renomados ao redor do mundo que se juntaram para estudar o que vai bem nas pessoas. Aliás, você que está passando aí, responde aqui para mim, o que vai bem em você? O que você reconhece em você que tem um aspecto de positivo, virtuoso? Quais são as suas características positivas? Você sabe me dizer 1, 2, 3, 10? Anote aí, escreve aí, venha participar comigo. A ciência da felicidade, a psicologia positiva, é um movimento científico que já conta aí com praticamente 22 para 23 anos de existência e ela estuda os aspectos positivos, virtuosos dos indivíduos. Então, voltando aqui para o tema da felicidade no trabalho, que é o tema escolhido pelo Instituto Foco e Bem-Estar para ser falado aqui hoje, nessa live,
e no mês de outubro todo, né? É importante entender que todos nós temos qualidades, capacidades humanas que merecem ser desenvolvidas, que estão aí guardadinhas dentro dos nossos recursos psicológicos, emocionais, que merecem ser olhadas, desenvolvidas, que merecem ser exploradas. Exploradas no sentido de fazer com que tenhamos uma vida melhor. Exploradas no sentido de fazer com que sejamos pessoas com mais sucesso na vida. Então, entender como as nossas potencialidades funcionam, como a nossa capacidade humana funciona, é muito importante para que nós, dentro de uma organização, se nós formos líderes, possamos desenvolver isso primeiro na gente, para depois desenvolver isso nos nossos colaboradores. Não só numa organização, né? De modo geral na vida. Obrigada, Lois. Beijo, amo você. Mas esses estudos da psicologia positiva vão mostrar que o local de trabalho é um lugar que existem muitos fenômenos positivos a serem desenvolvidos. Alguns construtos da psicologia positiva são vistos como fundamentais para o desenvolvimento dessa prática da felicidade e do bem-estar dentro de uma organização. Por exemplo, os estudos sobre as virtudes e forças de caráter. As forças de caráter também podem ser entendidas como forças pessoais. O que são forças pessoais? São as nossas características positivas, que estão ali relacionadas aos nossos traços de personalidade, por exemplo. As forças de caráter constituem, então, as características, os elementos das virtudes. As virtudes são hábitos, todos os hábitos que nós temos voltados para o bem. Todo ser humano é virtuoso. E como tal, pode sim praticar o bem na vida. E olha que interessante, uma pesquisa realizada por Seligman e Peterson no ano de 2004, eles são estudiosos da psicologia positiva, eles desenvolveram uma pesquisa com inúmeras culturas, em religiões, na filosofia, na comunidade, em várias comunidades, vários países, para descobrirem o que as pessoas têm de funcional, de bom, de virtuoso. E descobriram. Fizeram um apanhado, catalogaram, essa palavra que eu queria falar, catalogaram 6 virtudes e 24 forças de caráter. Essas forças de caráter são esses elementos que, compreendidos como forças pessoais, fazem com que as pessoas, por exemplo, se tornem mais prósperas na vida, sejam mais bem-aventuradas na vida, pratiquem o bem, a generosidade, a compaixão, a caridade. Eu falo de compaixão e caridade, me lembro de Madre Teresa de Calcutá, porque para mim ela é um símbolo de generosidade, de humanidade, de bondade, né? Então esse estudo feito por esses 2 profissionais retratam então as 24 forças de caráter que eu tenho, vocês todos têm, numa proporção uma maior do que a outra, uma mais bem desenvolvida do que a outra, dependendo da nossa história de vida, dos nossos valores, de tudo aquilo que nós aprendemos no dia a dia, que nós aprendemos na vida. Esse então é um dos aspectos fundamentais para nós desenvolvermos essa mentalidade de felicidade e bem-estar no trabalho. Mas tem muito mais. Por exemplo, a prática da gentileza dentro da organização.
é uma possibilidade de aumento de emoções positivas. Quando nós vivemos mais emoções positivas, nós entramos numa espiral de bons sentimentos, de boas emoções. E essa espiral, segundo Barbara Fredrickson, que é a criadora de uma teoria maravilhosa que se chama construir e ampliar, essa teoria mostra que quando nós entramos nessa espiral de emoções positivas, que a nossa mente dá um clique e nós temos uma expansão mental. E quando temos essa expansão mental, olha que bárbaro, nós aprendemos muito mais, nós somos capazes de nos concentrarmos mais, termos mais atenção, temos muito mais criatividade, somos muito mais capazes, por exemplo, de resolver conflitos, problemas, até problemas difíceis. Então, trabalhar as emoções positivas dentro de uma organização também é uma estratégia para fazer com que as pessoas sejam mais felizes, tenham mais bem-estar. Mas essa tal felicidade, essa tal felicidade que nós tanto falamos e que nós, estudiosos da psicologia positiva, estamos falando já há tanto tempo, não é a felicidade como, por exemplo, a felicidade vista por Poliana, falada felicidade poliana. Não é essa felicidade das redes sociais, não. A felicidade que nós, estudiosos da ciência da felicidade, falamos, retratamos em tudo que a gente pensa e escreve e compartilha com vocês, é que a felicidade genuína, ela é construída. Então, minha gente, dá um trabalho danado mudar a mentalidade fixa e rígida para uma mentalidade mais ampla, flexível. Essa mudança de mindset, que é um termo usado por Carol Dweck, uma psicóloga estudiosa dessa mudança de pensamento, isso dá trabalho. Isso vai exigir que os diretores da organização, que os líderes, os gestores, também se interessem em desenvolver um pensamento melhor, mais flexível, um pensamento de expansão mental para lidar com seus colaboradores. Você sabia que assim como existe, olha que bárbaro isso, que assim como existe um setor de RH nas organizações, também está passando a existir o setor de RH responsável pelo bem-estar e a felicidade dentro da organização? Saiu essa semana uma reportagem muito interessante na revista, se eu não me engano, Negócios e Valores, Carreira, depois eu posso colocar aqui para vocês. Nessa revista vem falando sobre o setor do bem-estar dentro da organização. E o que é esse setor, né? Esse é um setor que vai cuidar de todos esses assuntos que eu estou falando dentro de uma organização. Não é como o RH, que cuida do DP, que cuida de inúmeras papeladas, que cuida de alguns processos envolvendo a burocracia da organização e outros processos envolvendo o capital intelectual, o capital psicológico humano da organização. O setor da felicidade, do bem-estar dentro da organização é um setor que ele está totalmente, 100% atento e voltado para as práticas que de fato vão fazer com que o colaborador se sinta mais feliz, que ele tenha mais capacidade de vivenciar
o bem-estar nas organizações. Então, esse é um setor que está estritamente voltado para o desenvolvimento das potencialidades humanas dentro da organização, não somente porque funcionário feliz dá mais lucro. É por isso também, mas não somente. É porque a mentalidade das grandes organizações estão mudando. Estão mudando para valorizar o recurso humano que tem ali, do qual a organização depende. Porque sem pessoas dentro da organização, somente com máquinas, uma organização não tem sentido de existir. Não existe, não funciona. Porque mesmo para as máquinas, é preciso uma pessoa que vá ali e coloque seus dedinhos ali. Oi, Carol, deixa eu cumprimentar aqui as pessoas. Fernanda, Carol. Ai, que delícia que você leu essa reportagem também, Carol. Muito obrigada por colaborar, participar aí. Bel Fernandes, obrigada por estar aí. E é isso aí. Uma organização não sobrevive só com máquinas. Nós sabemos que hoje as máquinas têm uma colaboração muito importante dentro de uma organização e já ocupam um espaço enorme. E tudo bem, Nós precisávamos dessa mudança, faz parte da mudança, né? Mas, no entanto, não existe organização sem capital intelectual. Fala-se muito em GP, gestão de pessoas. Eu mesma, Ana Clara, estou aí me embrenhando num MBA sobre gestão de pessoas, porque eu adoro pessoas, eu adoro treinar, desenvolver, capacitar equipes. Então fala-se muito, né, em como fazer o time performar, como fazer o time dar mais resultado, entregar mais, ter mais engajamento. Nada disso é possível se nós não olharmos o ser humano na sua totalidade. Então, felicidade no trabalho pode existir? Claro, deve, sempre. Desde que nós, profissionais, que estamos ali lidando com esse funcionário, com essas pessoas, tenhamos essa prática em nós para despertarmos isso no outro, né? Por exemplo, um líder, para ele inspirar as pessoas, ele não inspira somente com palavras. Ele inspira com atitudes. É isso que modela. Quantas coisas nós aprendemos dos nossos pais, das pessoas mais amadas da nossa vida, não porque eles falavam, Ana Clara, para você estudar, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, é porque eu vi essas pessoas estudando. Eu via essas pessoas tendo atitudes que modelaram a mim, que fizeram com que eu quisesse estudar, que fizeram com que eu quisesse conhecer esse mundo do conhecimento das letras. Eu vivi com pessoas que me ensinaram a respeitar o outro. Eu convivi com pessoas muito importantes na minha vida que me ensinaram a prática da bondade, da gentileza, do respeito ao outro, a persistência, a coragem, a bravura. Então, um líder, ele inspira as pessoas não pelo que ele diz somente. É importante uma boa comunicação, né? Mas é importante uma boa atitude. Uma atitude que vai ensinar o seu colaborador a acreditar que ele pode e que ele tem mais. Então, entende a importância do líder saber as capacidades dele, as potencialidades dele, as forças pessoais, no que ele é bom. Olha como é importante que o líder tenha uma mentalidade expandida, mais flexível, que não seja chefe,
né? Aquele que dita normas, mas aquele que diz, vamos junto, vamos fazer isso, aquele que estimula. Então, a felicidade dentro de uma organização, ela pode e deve ser desenvolvida através do estímulo constante, com coerência daquilo que o outro tem de melhor para oferecer. E voltando nessas empresas que já têm o setor de felicidade e bem-estar implantado dentro delas, a BASF, por exemplo, é uma dessas empresas que está aí, que consta nessa pesquisa, tá? Segundo a BASF, ela tem como princípio desenvolver alguns aspectos do bem-estar, por exemplo. Para eles, para essa empresa, a BASF, é considerado como bem-estar, por exemplo, desenvolvimento da carreira, ajudar o colaborador a crescer, desenvolver o papel de líder, por exemplo, o papel de gestor, subir na hierarquia da empresa. Eles consideram que quando o colaborador vislumbra a possibilidade de evoluir nos degraus da carreira, que isso traz bem-estar. Eles consideram que o cuidado com a saúde física, saúde mental, com o lazer do colaborador e também com o aspecto financeiro, aí funcional desse colaborador, ensinar prática de gestão financeira, também é uma forma desse colaborador se sentir mais feliz, tá? Nós entendemos, nós que eu digo, quem estuda a gestão de pessoas a partir das potencialidades dessas pessoas, nós entendemos que isso tudo é muito importante, mas não é o suficiente, tá? Um setor que cuide do bem-estar, que cuide das pessoas no sentido da felicidade, é preciso se preocupar com práticas não somente de lazer, mas com práticas psicoeducativas. Oi, Simone, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada por você estar aí. Aliás, obrigada por todos vocês estarem aqui comigo. Mais uma vez, a gratidão é uma prática ensinada pela psicologia positiva e que faz com que nós tenhamos uma expansão das nossas emoções. Essa é mais uma prática que pode ser desenvolvida na sua organização. Então, o setor relacionado ao bem-estar e à felicidade dentro de uma organização, ela se preocupa com a psicoeducação. O que é a psicoeducação? É nós ensinarmos ao capital intelectual da organização exatamente o beabá para descobrirem as suas potencialidades, para descobrirem as práticas do bem, para descobrirem, por exemplo, as forças pessoais que essas pessoas têm, para que elas tenham um potencial criativo muito maior, o estado de flow, para que elas desenvolvam o estado de flow, que é a capacidade de se entregar ao que você está fazendo e viver plenamente, com total atenção e concentração, aquilo que você está fazendo. E segundo Csikszentmihalyi, que é o criador da teoria do flow, quando nós vivemos esse estado de fusão com o que nós estamos fazendo, nós temos um aumento potencial das nossas emoções positivas, logo da felicidade, logo do bem-estar. Então, esse setor precisa se equipar das teorias da psicologia positiva, da ciência da felicidade, para ensinar aos profissionais que ali estão, oi querida, a desenvolverem essas potencialidades. Então agora a gente fala já de um treinamento, né? Esse é um setor que precisa se preocupar com o treinamento dessas equipes
E aí entra, inclusive, esse treinamento para o gestor de RH, o líder de RH. Então, veja bem, esse analista do bem-estar, se é que a gente pode dar esse nome, né? Eu acho interessante, mas acho que assim, ainda vão surgir nomes, cada setor desse pode encontrar o nome adequado para se sentir confortável, né? Mas vamos chamar o analista de bem-estar e de felicidade dentro da organização. Esse cargo vem sendo construído, tá? E precisa desenvolver treinamentos voltados exatamente para o fortalecimento do que vai bem com as pessoas, dos aspectos virtuosos, positivos dessas pessoas. Aí sim, aí nós vamos poder dizer que a empresa, aquela organização, tem uma prática de felicidade e bem-estar. Que não seja só lazer, que não seja só um bom plano de saúde, pagamento em dia. Aliás, para que uma pessoa se sinta feliz dentro do seu contexto de trabalho, será que os benefícios materiais, os incentivos materiais, como férias na data certa, salário, um bom salário, benefícios como o plano de saúde, vale transporte, né? Ajuda com uma cesta básica, plano odontológico, academia, happy hour no final da semana. Será que esses incentivos concretos, físicos, são de fato o que contribuem para a felicidade de um colaborador? As pesquisas dizem que não. As pesquisas dizem que os incentivos materiais somados aos incentivos não materiais, como reconhecimento, como admiração, gratidão pelo que o seu colaborador entrega, isso sim faz com que o colaborador sinta felicidade. E se eu me sinto mais feliz, vocês já repararam que quando a gente está num bom dia, quando está tudo ok, que a gente rende mais, trabalha mais, que a gente acha, hoje ganhei meu dia produtivamente, fechei bem o meu dia, o saldo foi ótimo? Por quê? Porque nós reconhecemos que nós entregamos o nosso melhor. E o nosso melhor não é debaixo de chibatada, de cobrança. Não, isso é necessário, a cobrança chibatada nunca. A cobrança é necessária? Porque nós temos prazos, nós temos produtos, serviços para serem entregues, né? Obrigada, Paulo, muito obrigada pelo teu incentivo. Mas quando nós somos reconhecidos como pessoas, como esteios fundamentais na nossa família, no nosso grupo de amigos, pelos nossos filhos, no nosso grupo de trabalho, por exemplo, grupo de trabalho de uma escola, de uma faculdade. Quando nós temos esse reconhecimento, nós percebemos o nosso real valor. E isso dentro de uma organização é fundamental, né? Então esse setor, esse RH da felicidade, esse RH do bem-estar, esse analista da felicidade, ele tem como propósito, então, ensinar aos seus colaboradores como é funcionar bem na vida dentro da organização. E, inclusive, essas práticas estão voltadas também para a identificação do próprio propósito de vida, que precisa comungar com os valores, a missão e o propósito da organização. A missão daquela organização
Eu preciso estar alinhada com aquela missão. Aquilo precisa me cair bem. Eu preciso pensar, é nesse lugar que eu quero estar, né? Quando eu vou estudar um assunto novo sobre psicologia, desenvolvimento humano, capacitação de equipes, psicologia positiva, e eu encontro assim, um bálsamo naquilo, para mim, eu penso, ainda bem que eu escolhi essa profissão, que bom que eu tô aqui, né? Recentemente, num curso que eu ministrei sobre inteligência emocional, que aliás vai ter agora o 2º módulo e vai ter o 2º curso de inteligência emocional. Para você que ainda não teve oportunidade de estudar comigo, essa será a chance. Já tá aí no meu feed, no meu IGTV, dá uma olhadinha lá. Mas eu tive a oportunidade de estar com pessoas brilhantes, sabe? Pessoas que tiveram ali por 3 horas, 3 dias de curso comigo e que assim se entregaram, viveram e aprenderam o que é inteligência emocional. E foi assim uma doação muito grande, tanto minha quanto dessa galera aí, e eu saí assim extasiada. Cada final de dia de aula eu saí extasiada. Por quê? Porque é a minha missão. Porque eu gosto de estar aqui e de falar, e de colaborar, e de compartilhar os conhecimentos que eu tenho. Oi, Ju, querida, seja bem-vinda. Eu gosto de compartilhar com as pessoas conhecimentos que eu tenho, porque sabedoria guardada é só informação, a gente precisa divulgar isso, né? A gente precisa compartilhar o conhecimento, mas porque eu quero que essas pessoas se desenvolvam nas suas potencialidades, tenham mais inteligência emocional para terem mais sucesso na vida pessoal, nos seus relacionamentos e terem mais sucesso também na vida profissional. Então é por isso que eu estou sempre em movimento. E dentro de uma organização, esse setor voltado para a felicidade, ele vai ter esse engajamento, ele vai trazer as pessoas para que elas tenham o desejo de contribuir muito mais para aquela organização. Por quê? Porque elas recebem da organização. Elas não doam somente. Existe uma relação. E isso é muito interessante. Então, o poder de ser uma pessoa do bem, o poder que uma pessoa tem ao reconhecer as próprias capacidades, faz com que elas se desenvolvam, se interessem muito mais pelo desenvolvimento daquela organização, porque elas se sentem parte integral daquele ambiente. Afinal de contas, passamos uma grande parte do nosso dia dentro do nosso trabalho depois que a gente sai da escola, da faculdade, né? E um outro aspecto que precisa ser desenvolvido dentro das organizações é o modelo PERMA, que é um modelo vindo da psicologia positiva, criado por Martin Seligman. E ele vai falar sobre 5... Olá, Elis, tudo bem? Ele vai falar sobre 5 aspectos. Seligman entende que a teoria do bem-estar veio a seguir da teoria da felicidade. Ela complementa um pouco mais, bem mais, aliás, o que a teoria da felicidade abordava. Então, dentro da teoria do bem-estar, Seligman fala sobre o PERMA. O PERMA, essas siglas em inglês, né, elas foram traduzidas para português como sendo o P, emoções positivas, o E, relacionamentos positivos, o R, realização. Depois tem o engajamento e também o sentido e o propósito. Então, esses 5 elementos estão inseridos dentro da ideia que se tem do bem-estar. Logo,
para que um colaborador tenha bem-estar dentro da organização e trabalhe mais feliz, ele precisa sim sentir dentro do seu contexto de trabalho, sentir emoções positivas. Como? Quando? Quando ele percebe que ele é reconhecido, que ele tem valor, por exemplo. Eu fico feliz quando eu percebo que eu tenho valor, quando alguém diz para mim que eu ensino bem, ou que eu sou uma boa psicóloga, uma boa treinadora de equipes, eu fico feliz. Então, meu bem-estar aumenta. Os relacionamentos positivos. Se eu passo 8 horas, mais ou menos, do meu dia com outras pessoas, eu preciso saber me relacionar bem com essas pessoas. Deixa eu ver aqui que tem aqui uma solicitação. Isso aí. Eu preciso me relacionar bem. Eu preciso desenvolver, por exemplo, a CNV, que é a comunicação não violenta. Eu preciso ter laços de confiança na minha equipe, no meu líder, nos diretores. Eu preciso saber que essas pessoas me querem bem. Eu preciso ter o senso de realização aguçado, desenvolvido. Quando? Quando reconhecem que o que eu faço é bom. Quando eu vejo o resultado do que eu faço. Olá, tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Quando eu reconheço que o que eu faço tem um valor para a organização, quando eu entendo que aquilo que eu produzo vai chegar lá numa terceira pessoa, que é o cliente, e que vai contribuir para que a vida dessa pessoa seja melhor, eu aumento o meu senso de realização e certamente meu engajamento. Quando eu tenho emoções positivas, bons relacionamentos, entendo que eu tenho senso de realização com o que eu faço, eu me sinto satisfeita com o que eu faço, eu me engajo mais. Claro, gente, se eu gosto daquilo que eu faço, eu vou fazer mais. E se eu faço mais, eu me torno expert naquilo que eu faço. E aí é que vem o quinto fator do bem-estar, da teoria do bem-estar, o PERMA, que é a realização e propósito. E aí eu encontro o meu lugar no mundo. Eu encontro o meu propósito de hoje, às 8h20 da noite, estar aqui doando meu tempo, minha atenção. Oi, Rosane! Doando meu tempo e minha atenção para vocês que querem aprender um pouco mais sobre felicidade no trabalho, né? Isso faz com que eu entenda o meu propósito e eu perceba que o meu propósito me alimenta, faz com que eu queira estar aqui. E aí eu também começo a comungar do propósito maior da organização. Seja bem-vinda, Rosane. Que bom ter você aqui. E quando eu tenho propósito e eu entendo o meu propósito, eu começo a construir a ideia de legado. O que é legado? Como eu quero que as pessoas lembrem de mim? Como eu quero, que mensagem eu quero deixar para as pessoas, né? E quando eu digo como eu quero ser lembrado, não é porque eu tenho um ego inflado, não. É porque eu contribuí para a vida das pessoas, entende? Isso tem a ver com uma grandiosidade do ser, do desenvolvimento do ser. É a vida significativa. E não a vida só prazerosa, satisfatória. A psicologia positiva fala da vida significativa. E eu sim posso construir esse significado dentro da minha organização através dessas práticas do bem, das práticas que elevam a moral do outro, né? Então, como eu sou muito apaixonada pela psicologia positiva, pela psicologia, eu entendo que eu estou no meu lugar, encaixada no meu lugar. Eu trago todas essas reflexões aqui para vocês, porque é muito importante ser feliz na vida, né? E a felicidade construída, aquela felicidade que eu sinto
a partir do que eu tenho de melhor, a maneira como eu uso o que eu tenho de melhor para ajudar o outro, como eu uso o que eu tenho de melhor para ajudar o outro e para ajudar o mundo a ser um lugar melhor de se viver. Ou seja, estou falando de florescimento. Quando eu me volto para as minhas potencialidades, eu exercito elas na prática, eu vivo essas capacidades, qualidades humanas, características positivas, eu estou me tornando uma pessoa florescida, uma pessoa melhor. E eu sou capaz de ser instrumento de mudança pelo outro, nem que seja pela modelagem. E certamente essa corrente do bem que é formada faz com que o mundo seja um lugar melhor de se viver. Mas eu agora vou dar aqui uma olhadinha em todas as participações aqui das pessoas. Olha só que interessante. Muito obrigada aí. Isso aí, Aninha, responsabilidade socioeconômica e responsabilidade também social, né? Hoje a gente fala da empresa social, a gente fala da empresa que é alinhada ao capitalismo consciente. Essa responsabilidade social, ela está voltada para práticas que fazem o capital intelectual dentro de uma empresa, são as pessoas, a se sentirem melhor, a se sentirem mais capazes, a se sentirem plenas na sua capacidade de produzir. Então, muito legal sua colaboração. Muito, muito, muito obrigada. A Carol colocou aqui, as pessoas é que fazem as máquinas funcionar. Isso aí é de fato, né? E sim, quando a pessoa reconhece a sua própria capacidade e ela se envolve, ela se autoadmira, ela reconhece o seu valor, ela sim consegue entregar melhores resultados. E aí, como consequência, essa organização vai ter o quê? Melhores resultados, mais lucratividade, vai se tornar uma organização muito mais próspera, né? E vai contribuir para que o mundo também seja um lugar mais feliz. Por quê? Uma organização, uma empresa de fato social, uma empresa de fato consciente, ela colabora para o mundo ser um lugar melhor, né? Porque se o mundo acabar, acaba tudo, né, gente? Olha o que a gente vem vendo por aí. A gente está quase aqui no final. A Lucimar colaborou aqui dizendo que felicidade é um bom negócio. É um bom negócio, faz bem para a pele, faz bem para o funcionamento físico, mental e também para a gente ganhar din-din, para a gente ter mais sucesso na vida profissional. Se eu acredito mais em mim, eu vou me colocar de forma diferenciada no mercado de trabalho, né? E dentro da organização. Ó, que mais que tem aqui? A inteligência emocional colabora para que o líder tenha uma gestão, faça uma liderança inspiradora e uma liderança consciente dos seus liderados. Muito bem, muito obrigada, Ana Lu, obrigada mesmo pela sua participação. Felicidade dá lucro, isso aí, existe um livro que fala sobre a felicidade dá lucro, tem esse título inclusive, né, do Márcio Fernandes, um grande autor. E eu tenho aqui também mais uma colaboração da Maria do Céu. Olá, Maria do Céu, seja bem-vinda. Quem reconhece o seu valor consegue ver o valor do outro como algo positivo para a organização. Amei! Isso aí, é exatamente isso que o setor do RH voltado para o bem-estar, focado nessa temática, vai fazer. É isso que uma treinadora positiva como eu, que tem o embasamento da ciência da psicologia positiva, faz no treinamento, né? Faz com que esse colaborador reconheça o seu valor,
com que o líder reconheça o seu valor, reconheça o valor da equipe. E aí isso vira um contingente muito maior de prosperidade, muito legal. Eu vou aproveitar aqui o finalzinho para falar para vocês sobre o segundo curso de inteligência emocional promovido pelo Instituto Foco e Bem-Estar. Esse curso vai trazer para você as teorias mais importantes sobre a inteligência emocional, a teoria das inteligências múltiplas. Olá, tudo bem? JC, boa vem, deve ser Boaventura, eu imagino, se não for me perdoe, seja bem-vindo aqui. Então esse curso de inteligência emocional que eu criei, ele vai abordar as teorias principais da inteligência emocional, a teoria da inteligência emocional proposta por Goleman também, mas não só, e as aplicabilidades da inteligência emocional na vida pessoal, familiar, em grupos sociais, nos relacionamentos interpessoais de modo geral, nas organizações com a liderança, com as equipes, nas escolas, para professores, alunos, as equipes escolares de modo geral. Então é um curso que tem 3 módulos, são 3 dias de aula que vão comportar teoria e prática. Vamos estudar a teoria e praticar, estudar a teoria e praticar. Esse curso vai acontecer agora em novembro. Já tem lá informações no meu IGTV e também no feed. E na minha bio já tem o link para você se inscrever. Se você já fez o primeiro curso de inteligência emocional do Instituto Foco e Bem-Estar, você vai clicar lá no segundo módulo. Vai fazer inscrição pelo site da Simpla, tá bom? E vai também estudar as aplicabilidades da inteligência emocional na vida cotidiana, tá bom? Se você não fez nenhum curso ainda e tem o desejo de se tornar uma pessoa diferenciada, vai lá no link da bio e se inscreve no segundo curso, módulo 1, 2 e 3 do curso de inteligência emocional. Para que você tenha aula comigo, nós vamos estudar e desenvolver práticas para o seu entendimento da inteligência emocional e a sua prática dela no dia a dia, ok? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma informação aqui. Obrigada, Maria do Céu. Muito bom ter você aqui, muito bom ter esse público todo. E isso, sabe, me faz acreditar que o caminho, eu considero, na verdade, deixa eu recomeçar. Eu considero que nós estejamos passando pela 5ª Revolução Industrial, né? Oi, Carlen. A 4ª Revolução Industrial foi essa aí da inteligência artificial, das máquinas, né? Mas eu considero que a 5ª Revolução Industrial seja essa que estamos passando agora. Porque, oi, Rafa, seja bem-vindo. Por quê? Por conta de todos os impactos que a pandemia nos trouxe, tá? Trabalho home office, trabalhar com máscara, não poder tocar nas pessoas, o distanciamento social, as empresas, as organizações tiveram que se reinventar nos seus serviços e produtos e também os colaboradores, as pessoas tiveram que se reinventar no seu trabalho, né? Não tem sido fácil trabalhar dentro de casa e incluir uma rotina profissional dentro de uma rotina familiar. Isso ficou meio misturado, junto e misturado. Então eu considero essa a 5ª revolução. E nós temos aprendido muito, ou pelo menos temos tido oportunidade de aprender muito, não é? E junto com essa 5ª revolução, no meu entendimento, vem aí a necessidade de você desenvolver a sua inteligência emocional.
O QI é responsável pela sua empregabilidade, por você conseguir passar numa universidade, se formar numa universidade, passar num processo de seleção para uma grande empresa e ser capaz de trabalhar, de ter habilidades técnicas para trabalhar lá, na sua organização. No entanto, é a inteligência emocional que te mantém empregado. Tá? Empresas contratam pela inteligência intelectual, pelas hard skills, que são as capacidades técnicas, mas elas demitem se você não tem competência socioemocional. Então passa lá no feed, tá? Muito obrigada, eu quero agradecer enormemente a presença de todos vocês aqui hoje comigo. Me sinto muito feliz, muito honrada por ter todos vocês aqui comigo nessa 1 hora de live. Um grande abraço e em breve, quinta-feira agora, dia 27, nós teremos uma live falando sobre as contribuições da neurociência para a liderança positiva. Não perca, conhecimentos preciosos. E depois a Carmen Silva, que faria hoje a live comigo, ela também vai voltar, quem sabe sexta-feira, se ela estiver melhor. Vão passando por aí pelo focoebem.star para você se manter informado dessas lives que ainda irão acontecer nesse período. Um beijo, gratidão é o que eu sinto por vocês terem estado comigo todo esse tempo aí. Vocês dão sentido para eu estar aqui nesse momento. Um grande beijo e um excelente finalzinho de terça-feira e que o restante da semana seja de felicidade e bem-estar para todo mundo. Um beijo.